esquecendo. Foi bom, Thaís, me lembrar. Quando o Suiane começar, me avisa. Já. Já? Uhum. Bom, estamos aqui com o professor Hartmut Gunther, professor doutorou-se em Psicologia Social pela Universidade da Califórnia em 1975. É professor emérito da Universidade... Isso não precisava dizer não, viu? Ninguém aqui era nascido, professor. É professor emérito da Universidade de Brasília, professor permanente do programa de pós-graduação em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações na Universidade de Brasília, orientando alunos de mestrado e doutorado. E suas principais publicações se centram nas áreas de psicologia ambiental, psicologia humanas, psicologia social e metodologia de pesquisa. E o professor também orienta ainda alunos de iniciação científica? Bom, no momento não, né? Quer dizer, eu perdi o prazo, mas estou tentando arrumar lá uns alunos voluntários, para assim dizer, né? Então, é uma honra estar aqui com o professor, vai nos falar um pouco, dar algumas dicas de todo esse seu percurso na psicologia e também foi meu orientador no doutorado na Universidade de Brasília. Então, professor, fica à vontade aí, fique tranquilo, na forma do senhor falar, a gente vai entender, fique bastante sossegado. Tá bom. Bom, gente, talvez duas coisas, né? Acho que vale a pena comentar que o ponto de partida, para assim dizer, né, para eu fazer psicologia, foi um curso de filosofia que eu fiz ainda no segundo grau. Eu me interessei, né? Mas aí comecei a refletir que a filosofia não iria ser uma coisa muito bom, não seria coisa de ganhar dinheiro, né? Seria uma coisa meio interessante, etc. Mas... a outra opção que eu tinha pensado era matemática, né? Mas matemática me parecia uma coisa não muito ligada a pessoas, sabe? E aí um conhecido começou a me falar, isso foi em 65, 66 por aí, 65, sobre ele estava terminando o seu curso de psicologia em Hamburgo e me falou sobre um negócio chamado de análise fatorial. E como ele estava, então, usando essa análise fatorial e estava lá analisando tipos de personalidade. Aí, então, isso despertou minha atenção. Disse, então ele está usando técnicas matemáticas para entender o ser humano. Aí pensei, bom, então esse para mim, né? Então aí foi fazer a psicologia a partir dessa dica, né, para assim dizer, né? E aí eu fui para Hamburgo, que à época era uma das poucas universidades que oferecia um curso de psicologia mais, digamos, quantitativo, experimental, empírica, né? Os outros universidades, muitos eram meio humanística, não sei o que, etc. Né? E a época na Alemanha, com o certificado de conclusão do segundo grau, do Abitur, você podia chegar basicamente e dizer, bom dia, sou fulano, aqui é meu título de ter terminado o segundo grau, o ginásio, e começar, né? Então foi isso que eu fiz. Aí eu passei 2 semestres lá em Hamburgo, e a época também é relativamente fácil de mudar de uma universidade para outra, né? Tudo isso mudou hoje, né? Mas a época foi ainda nesse esquema e era normal, para assim dizer, que também se passasse por várias universidades. E
Hamburgo era uma cidade grande, caro, não sei o que, etc. Tal. Eu acabei indo para Marburg. E então continuei a estudar. A época se precisava fazer um estudo empírico, basicamente para o que hoje é chamado, dentro dessa reforma universitária, de bachelor, né? Dentro desse esquema do Bacharelado, né? uma espécie de bacharelado. Então, fez um estudo empírico sobre atitudes vis-à-vis crianças em escolas especiais, que foi um termo, né, para falar em crianças com problemas de aprendizagem, de comportamento, etc. Né? Então, fiz esse estudo. Embora eu entrevistava outros alunos, mas o esquema de selecionar as crianças foi totalmente experimental, no sentido, eu tinha 3 tipos de escolas onde recrutavam os alunos: escola rural e urbano, meninos, meninas, etc. Então, foi lá essa coisa, fiz as análises. E aí, recebi, então... e uma outra coisa que foi importante para mim na época, de ver que meu professor principal de supervisão, né, desse estudo, ele era diretor de um centro de pesquisa dentro da Faculdade de Educação, e não dentro da Faculdade de Psicologia. Né? Então, digamos, uma experiência de, se faz psicologia fora da psicologia tradicionalmente falando. Né? E, assim, uma outra coisa que é importante, em Hamburgo, né, embora, né, que basicamente aqueles 2 semestres passei essencialmente a fazer estatística, lá a psicologia era dentro da faculdade de filosofia. Okay? Então, nominalmente, eu era, novamente, aluno de filosofia, para assim dizer. Né? E em Marburg, a psicologia fez parte da faculdade de ciências naturais, junto com química, física, não sei das quantas. Né? Bom, aí, lá no 5º semestre, eu recebi um convite de passar um ano nos Estados Unidos, num college em Michigan, e basicamente para ser o cara que falasse alemão, né, numa residência de estudantes interessados em alemão. E então fui para lá, e lá psicologia era incidentalmente parte das ciências sociais, né? E aí no fim aí eles reconheceram meus créditos lá da Alemanha. Aí consegui então concluir a graduação lá, e aí arrumei uma bolsa de verão, 10 semanas, com uma quantia enorme na época, né? $600, né? Que provavelmente era mais como 3.000 hoje, dia de hoje, mas seja como for, então foi lá, pertinho, Kalamazoo, e trabalhei num projeto de ensinar adquirir a linguagem em crianças altamente retardados, né? Tipo QI 20, 30, por aí, né? E basicamente, então, foi dentro de um departamento de análise de comportamento, no behaviorismo. Então, se usava esses princípios para educar, treinar essas crianças. E no fim do verão, a professora lá disse: olha, eu tenho aqui dinheiro, né? Se você quer ficar, você pode ficar aqui, pode continuar no projeto, e pode fazer o mestrado. Bom, aí tudo bem, né? Por que não? Né? Naquela época, né, de estudar nos Estados Unidos, foi um desses pontos importantes na psicologia, sendo pago, né? Quer dizer, também era ótimo. Então fiquei, fiz mestrado em um ano sobre comparação de aquisição de linguagem
em crianças ditos normais e crianças ditos com problemas, né? E depois desses 2 anos nos Estados Unidos, estava, para assim dizer, dentro do sistema norte-americano e arrumei então uma bolsa, ao invés de voltar para a Alemanha, que tinha sido minha intenção inicialmente, né? Aí arrumei então um lugar lá em Davis, na Universidade de Califórnia, Davis. Consegui lá a bolsa também e então estudei lá, né? E lá fiz o que realmente queria fazer o tempo todo, que era estudar, para assim dizer, meu próprio problema, né? Quer dizer, mudança de atitudes e valores em alunos de intercâmbio, né? Quer dizer, o que acontece com crianças, jovens, desculpa, que passam um ano numa cultura diferente, né? Eu tinha passado 1 ano na escola secundária, né? Como aluno de intercâmbio, então queria ver o que, então, fazer uma análise disso. Né? Então passei lá no total de 5 anos e no fim desses 5 anos, aí já era mais complicado de voltar para a Alemanha com título americano, né? Quer dizer, a psicologia na Alemanha, digamos, se reafirmou, né? Então, né? Então foi meio complicado, não sei o quê, etc. Tal. Tentei várias tentativas e eu resolvi, então, de tentar de arrumar um emprego nos Estados Unidos, mas não estava muito afim naquela época, por razões políticas lá, depois do Nixon. E aí soube, por acaso, né, dessa possibilidade de passar 1 ano no Brasil, né? Então, bom, por que não, né? Aprender a conhecer outra cultura, outra língua, vamos lá, né? Aí, então, acabei indo, né, para Porto Alegre, sem falar português, sem saber a coisa sobre o Brasil, né? E então fui lá na Faculdade de Educação em Porto Alegre e, bom, né, então aprendi português na marra, né? E consegui fazer algumas contribuições, espero, na época lá. E depois de 6, 8 meses no Brasil, né, meu português deu para arranhar algumas coisas, né? Aí fui convidado a dar um curso sobre análise de comportamento lá em João Pessoa, né? E no programa de pós-graduação, eles criado, né? Eles tinham começado em 73, 74, por aí, né? 74, então fui lá, início de 76, né? Dei esse curso. E 1 semana, e nessa oportunidade, então, conheci Isola, né? E era paraibana, né? E, bom, né? Então, aí mudei, então, depois de 1 ano em Porto Alegre, mudei para João Pessoa. Aí, então, passamos, de 79, a Isola fez doutorado nos Estados Unidos. Aí voltamos em 83, e a situação em João Pessoa foi um tanto complicada politicamente. À época nós tínhamos, acho que 10, 12 professores com doutorado, né, que então estavam levantando o mestrado na época, e de um departamento com talvez 40 alunos, professores, sabe? Vários desses professores eram alunos do mestrado, e a complicação era que, para assim dizer, metade desses professores tinha seu doutorado da Europa, outra metade, digamos, dos Estados Unidos, metade era, digamos, mais quantitativa, outra era mais qualitativo, psicanalítico, parte foi da esquerda, PT, que eles são criados, outros não estão.
E as divisões não era a mesma divisão, né? Então você tinha esse bolo de 10 pessoas recortado, né? De várias maneiras, né? Então você tinha a pessoa, né, que era PT qualitativo Europa, né? E outra PT quantitativa Estados Unidos, coisa assim, né? Foi um ambiente muito complicado de trabalhar, né? E eu virei novamente coordenador do mestrado, né? Foi muito difícil. Aí comecei a me interessar nas alternativas e eventualmente fomos chamados aqui para Brasília, né? Que em 88 foi um espaço onde não, todo mundo em Brasília, obviamente, era de fora, né? Em 88, Brasília tinha 28 anos, né, da universidade, tinha esse, então não tinha ninguém que tinha feito doutorado aqui em Brasília, enquanto que lá em João Pessoa, né, muita gente era um casado com o outro, relacionado, primo, não sei das quantas, muita gente basicamente, né, da mesma universidade de Recife, então era muito mais uma patota, né? E aí uma pessoa que os professores da pós-graduação praticamente, não, praticamente todos eram de fora, né? Inclusive muitos estrangeiros. Então foi também socialmente um clima meio complicado. Eu acho que o que me salvou, obviamente, ser casado com uma pessoa da Paraíba, né? Então, nesse sentido, eu era mais considerado meio honorário, né? Paraibano, né? Diferentemente de alguns estrangeiros que realmente sofreram muito, né? Nesse clima. Bom, de qualquer modo, então vimos para Brasília e desde então estamos aqui. E uma das coisas interessantes, obviamente, à medida que todo mundo era de fora, como era uma universidade realmente criada com um espírito inovador, então aqui foi possível de começar a falar em psicologia ambiental, não? Um tema que sempre me interessou. Quando estava em Davis, não? Convivi com dos grandes nomes da psicologia ambiental, o Robert Summer, mas no fundo não trabalhei muito nessa, né? E depois, pouco depois de mudar para cá, eu fiz mini sabáticos 3 meses com Summer. E então criamos aqui esse programa, esse laboratório de psicologia ambiental, essencialmente partindo novamente da constatação que Brasília, obviamente, tinha lá uma reputação não muito boa em termos de qualidade de vida, não sei o quê, tal. Mas, por outro lado, as pessoas que estavam aqui aparentemente gostavam, né? Estavam satisfeitas. Bom, pode ter sido uma dissonância cognitiva, mas também pensando, que coisa curiosa, né? Que todo mundo fala mal, quem está aqui parece basicamente satisfeito. Então, vamos investigar isso, né? Então, fizemos uma pesquisa via survey e a partir daí, basicamente, né? Então, deslanchou essa ideia do laboratório de psicologia ambiental. Inclusive, né? Nós usamos, então, as noções do planejamento urbano racional, né, que foi discutido, lançado, enfim, no início da pós-guerra, né, em 45, 6 por aí. Quer dizer, para criar uma cidade, você deve então cuidar de habitação, trabalho, lazer e transporte, né? Então, essas 4 dimensões, né, que obviamente entraram na criação de Brasília, né? Então, resolvemos, então, vamos fazer nossas pesquisas, digamos, orientadas nesses 4 temas. Eu, quinto sendo, de certo modo, à medida que tinha trabalhado aí na época como Sommer, sobre reflorestamento urbano, né? Então, verde urbano. E
E a estratégia que nós usamos na época diz, olha, então vamos usar Brasília como campo de trabalho, né, de pesquisa. Né? Então, digamos, a lema foi, para assim dizer, você pode estudar qualquer coisa, desde que se concentra em Brasília, né? Brasília e a universidade. E nós não fizemos realmente uma inclusão metodológica, né? Então, nessas épocas todas, tínhamos, obviamente, né, minha inclinação era mais quantitativo e experimental, mas tinha alunos que também era mais desenvolvimento, né? Tinha lá uma pessoa, inclusive, de ser psicanalítica, e não sei, etc. Então, a ideia era basicamente ser eclético, né? O ponto centro, justamente, o Brasília. Então, foi isso basicamente que fizemos, né, nesses anos todos, de uma forma ou outra. Depois tinha algumas pessoas que eram um pouco mais longe, digamos, dessa lógica inicial, mas tudo bem, né? Algum tempo depois, nós fomos fazer um pós-doutorado, que é um sabático, né, em Nova York, lá no primeiro departamento e programa de psicologia ambiental, né? Novamente, uma experiência reveladora no sentido que o departamento de psicologia ambiental lá na City University era, essencialmente, eram 10 pessoas, sendo que, eu acho que dessas 10 professores, 3 eram psicólogos, propriamente dito, né? Os outros tinham doutorado em antropologia, em políticas públicas, em sociologia, em arquitetura e não sei das quantas, sabe? Então, que obviamente refletiu, inclusive, o fato que psicologia ambiental é algo que vai bem além da psicologia tradicionalmente falando, né? Então, você precisa de gente das áreas mais diversas, né? Pois, né? Então, foi isso, né? Mais recentemente, né, terminamos nosso projeto internacional sobre a mobilidade urbana saudável, né, que, sei lá, alguns anos atrás a gente começou a nos concentrar mais, digamos, na vertente de transporte, quer dizer, transporte, psicologia do trânsito, né, mas a coisa continua, né, valendo várias áreas, né. Bom, então isso é um pouco, né, em termos da minha trajetória. Aí não sei se vocês têm algumas perguntas antes da gente entrar nesse gráfico, né, que eu mandei para Carlos e que ele disse que distribuiu para vocês, sabe? Então, estou aí. Professor, Sim, eu não quero adiantar muito, fazer pergunta agora sobre método, sim. mas é uma das suas áreas de pesquisa, método, Aham, psicologia ambiental, sim. psicologia do trânsito, mais recentemente, né? O seu foco Aham, tem sido em trânsito, né? sim, Falando de método, sim. a gente sabe que naquela época que o senhor se doutorou, o método experimental era muito valorizado, né? Aham. O senhor acha que hoje em dia, sempre que houver possibilidade de testar hipóteses experimentalmente, seria melhor? Porque veja, o tempo todo, né, esse não somente em psicologia ou dentro da academia, você está enfrentando perguntas, né? E assim o assado, né? Então, obviamente, você pode, sei lá, se reportar a autoridades, né? E dizer, não, fulano disse que é assim, né? Mas provavelmente não vai muito longe, né? Como a gente vê no momento, com o problema da pandemia, né? Quer dizer, se algumas pessoas acham que o Covid é uma gripezinha,
né? Ou, como o Trump disse, vai desaparecer eventualmente, né? E aí não precisamos fazer nada, né? Obviamente a gente vê o desastre que está acontecendo, né? Em comparação a outros países onde se diz, olha, né, que isso de fato é uma doença séria e nós temos que nos reportar em recursos científicos, né? Então, e essa postura, né, empírica, né, então, no fundo, sempre passa por um experimento, de uma forma ou outra. Obviamente, o problema da, da psicologia é que ela não deixa, ela é uma ciência humana também, é uma ciência humana, é uma ciência social, é uma ciência natural, e na sua dimensão que, digamos, o nosso objeto de estudo, né? E o ser humano, seja ele individual ou em grupo, né? Ele obviamente é muito mais difícil de lidar do que se você tem lá uns objetos, ou animais até, né? Um rato, obviamente, é mais fácil de manusear do que um adolescente, né? Então, sem falar, obviamente, de objetos de estudo da química, da física, da biologia, etc. Né? Então, à medida que nós estamos lidando com seres humanos, é muito mais complicado de lidar, né? Mas, se você tem alguma maneira, né, de uma forma ou outra, de criar situações e observar de maneira sistemática, né, e registrar de maneira sistemática, eu acho, obviamente, impreferível. Né? Agora, isso não quer dizer que você vai poder fazer sempre. Né? Mas, especialmente, né, quando você começa a comparar, não somente pessoas, mas certamente grupos de pessoas, e vai compará-los em contextos diferentes, né, você, logo, né, obviamente, tem muito mais variáveis que você não tem como controlar, né, quer dizer, no caso de um ratinho, né, você pode, basicamente, né, criar uma linhagem guardar esse ratinho na sua gaiola e tirá-la de vez em quando, coloca numa outra gaiola, observa o que ela vai fazer e daí adiante, né? E vai fazer sobre condição A versus condição B e daí adiante, né? Algo que, obviamente, você não pode fazer com o ser humano, né? Você não vai poder guardar as pessoas, né? Em gaiolas e depois, de vez em quando, tira, observa e volta de volta, né? Isso é óbvio. Então, mas a gente pode fazer algo que se aproxima disso, né? Com maior ou menor certeza, né? Então, sim, podendo, né? O que, obviamente, nós devemos fazer, né? Sempre tentar de controlar condições. Controlar, nesse caso, quer dizer, no fundo, quer estudar um fenômeno, então vai estudar com homens e mulheres ou só com homens e só com mulheres, por exemplo. Né? Isso, obviamente, seria uma forma de controle, né? Com pessoas de qualquer idade ou com pessoas de determinadas idades, né? Com pessoas com qualquer condição socioeconômica ou só de uma determinada característica socioeconômica. Todo mundo morando, digamos, numa mesma cidade, no mesmo bairro, ou qualquer pessoa, e daí adiante, né? E, obviamente, né, quanto mais variáveis você usa, né, digamos, ao invés de fazer um estudo entre as pessoas, bem controlado, né, com, sei lá, 40 pessoas de origem universitária, da UFPB, né, que todo mundo, aí começa o quê? Fazer o quê? Controlar que todo mundo passou por uma escola secundária religiosa ou leiga, né? E daí adianta, né? Você, obviamente, cada vez que você expande, diz, não, mas nós temos que ter pessoas mais representativas da
da cidade, né? Você então vai ter homens, mulheres, pobres, ricos, isso, aquilo, não sei das quantas, não? E cada homem é uma variável, né? E se você tem apenas tempo, dinheiro para estudar 40 pessoas, né? A coisa começa a complicar. E, concretamente, né, isso vai se traduzir, eventualmente, quando você faz suas análises quantitativas, né, que vai sobrar erro, né, ou aquela parte não explicitada. Né? Então, você compara grupo A com grupo B, né, vai, com sorte, chegar a uma diferença estatisticamente significativa, por meio da qual você conseguiu explicar, sei lá, né, 20, 30, 40, 50% da variância, né, beleza? E você pode fazer essa análise tanto com correlações como com comparações, testes, etc. Então, você consegue, digamos, com o seu delineamento, explicitar, sei lá, 30% da variância explicitada. Então, você vai dizer, né, eu tenho 30% de informação que me explica por que A é diferente do B. Beleza. Né? E os outros 70%, né, que você não explicitou, não conseguiu explicar. Né? Aí você vai dizer, não, peraí, né, eu apenas comparei homens com mulheres, agora eu vou também olhar a idade. Né? Coisa boa, né? Então consegui explicar mais 10%. Né? Então agora já estamos em 40%. E os outros 60%? Aí você diz, peraí, né? Então acho que eu vou ter que também fazer algo tipo, novamente estou inventando lá. Vamos também ver se as pessoas, estou supondo, né, que são alunos universitários, e que alguns entraram e passaram por escola pública, outros versus escola particular. Então conseguimos explicar mais 10%. Beleza. Mas aí algum vai dizer, peraí, mas você tinha apenas 40 sujeitos e você já está entrando com 3 variáveis, né? Digamos, sexo, idade e escola, né? 3 variáveis, mais a variável que você quer estudar, né? Digamos, atitudes vis-à-vis alguma coisa, 4 variáveis, e você tem apenas 40 sujeitos, aí a coisa complica, né? Porque você deveria ter, idealmente, 15 sujeitos por variável. Então você, não, tudo bem, então, novo semestre, novo tempo, eu vou estudar mais, vou arrumar mais outros 40, né? Beleza, mas só que esses outros 40 que você, digamos, um semestre, um ano depois arruma, né? Até que ponto você pode argumentar que, essencialmente, são da mesma natureza como aquele primeiro grupo, né? Então, de uma forma ou outra, né, você, novamente, com um pouco de sorte, né, você vai poder explicar alguma parte, né, da variabilidade, né, nada contra, né, se você consegue explicar, sei lá, 40, 50, 60%, né, fica feliz, né, mas, especialmente na nossa área de ciências humanas, sociais, né, sempre vai sobrar variabilidade não explicitada, né? Então, mas é melhor de dizer, olha, eu fiz tudo isso bem direitinho e esse que eu consegui explicar. O resto eu deixo para o próximo pesquisador, a próxima geração, né? Porque, afinal das contas, né, vocês jovens também vão querer ter um emprego, né, como pesquisador, né? E seria horrível, né, se os velhos explicassem tudo, né? Então, também não dá, né? Professor, deixa eu tentar instigar um pouco o debate. Da época que o senhor fez o doutorado, sim, o senhor para pensar e ver a psicologia hoje com relação àquela época, o senhor nota o que mais evoluiu? Olha, veja, primeiro, né, eu fiz
doutorado nos Estados Unidos. E não somente nos Estados Unidos, um país grande, né? Fez isso em Califórnia, né? Versus, né, hoje estou no Brasil, em Brasília, né? Então, né, tem muitas diferenças, né? Eu não posso realmente dizer que uma das coisas certamente que se nota hoje em dia é que estamos falando certamente nos Estados Unidos, na Europa, há uma maior sofisticação em termos de métodos, né, quantitativos, estatísticas, etc. Né? Em termos de equipamento, né, de poder registrar fenômenos, um modelo médico, né, muito mais forte, né, de ver antecedentes, né, dentro da cabeça, para assim dizer, em termos médicos, né, neurobiológicos, etc. Né? Algo que você nota, de certo modo, aqui também, hoje em dia. Né? Então, houve uma série de modificações, sabe? E uma outra coisa que eu acho que muita gente nem se dá conta totalmente, mas com a sofisticação, né, de equipamento hoje, que é dados, né, que a gente tem essa noção de Big Data, né, estamos chegando a muito mais detalhes e possibilidade de predizer comportamento. Né? Então, eu acho que provavelmente, né, estamos chegando ao ponto, né, de podermos saber muito mais sobre as pessoas, né, do que antigamente. Então, eu acho uma outra coisa que certamente e cada vez mais importante, provavelmente, é de fazer estudos cooperativos, né, com mais gente ao mesmo tempo, né, com grupos de pessoas que trabalham juntos. Né. Por causa da internet, né? Sim, também, né? Certamente, acesso à informação é muito diferente, né? Quer dizer, quando eu fiz as minhas análises de dados só para dois exemplos, né? De, análise de dados da minha dissertação, né? Tudo bem, a gente já usou SPSS, né? SPSS versão 2. Hoje estamos em versão 26, qualquer coisa, né? Com cartões, né? Não sei se alguém ainda tem ideia o que é um cartão de computador, né? Mas, então, eu tenho essas caixas com 2.000 cartões, né? E vários caixas, né? Dependendo do tamanho da amostra, né? Levava isso lá para o centro de computação. Como a gente ganhou, digamos, uma certa quantia de dinheiro, mas dependendo de quando, em que momento durante o dia a gente usava o computador, esse dinheiro valia menos ou mais, né? Então, obviamente, eu cheguei lá pouco antes de meia-noite, entreguei a caixa, né, com o programa, com orientação, olha, né, então, por favor, começa a rodar depois de meia-noite, porque aí cada dólar valia 2, né? E iria então buscar pela manhã, né? Antes de chegar no departamento, passei lá para apanhar o resultado. E se tiver algum errozinho, né, de digitação, de lógica, sei lá que for, né, então tive que basicamente, dependendo, esperar para a próxima noite para rodar a coisa de novo. Né? Às vezes, o centro de computação estava aberto até 2 da manhã, né? Então entre meia-noite e 2 da manhã, às vezes, se tive sorte, podia fazer a correção e logo rodar novamente. Né? Mas a coisa vai bem mais lento do que você agora está em casa, né? Tendo SPSS,
no seu computador, aí você faz um errozinho e imediatamente corrige, né? Então, em termos de tempo de rodar análise, né? Outra coisa, amigo, né? E a Quanto outra tempo coisa, demorava para fazer uma análise fatorial? bom, não, mas agora você faz, né, em menos de um minuto, né? Então, mas, por exemplo, né, hoje à tarde estava analisando os resultados. Então, o que eu fiz? Inicialmente fez uma frequência simples das variáveis, depois resolvi de recodificar algumas das variáveis e depois fazer análise. Né? Boa tarde, um abraço para Paraíba. Como está? Obrigado. Então, tudo isso eu fiz dentro de, sei lá, meia hora, né? Menos, né? Que lá naquela época teria demorado, quem sabe, né? Uma semana, né? Uma coisa depois da outra, depois da outra, depois da outra, né? Então, outra coisa, né? Novamente, a época, né? Eu tive um tema de buscar referências, né? Então, existia uma coisa chamada oh, meu Deus, agora nem me lembro. É um livro onde eles publicaram cada 3 meses todas as publicações dentro de uma área, né? Então, aí você poderia procurar, ver, né, pelas palavras-chave, e aí copiar manualmente as referências e, com sorte, vai na biblioteca, se a biblioteca era boa. Lá em Califórnia era bastante bom. Então, você foi atrás, esperando de achar aquela revista, aquele livro, né? Ou se não, você esperava para Interlibrary Loan, né? E, novamente, com sorte, dentro de uma semana, você conseguia juntar, sei lá, meia dúzia de referências, ou duas, sabe? Hoje, uma dúzia de referências. Hoje, né, você vai no Google Scholar, etc. tal, na CAPES, né, etc. tal, e em poucos instantes você um monte de referências, né, para a sua pesquisa. Então, temos, nesse sentido, a velocidade é muito mais alta, se espera mais, né? Se espera que pessoas publiquem mais, né? Então, o ritmo de trabalho é bem diferente, né, também. Uma pessoa aí que tinha uma pergunta a fazer, não sei. Isabela. Sim, então. Boa tarde, professor, tudo bem? Então, era uma dúvida razoavelmente simples, mas é uma curiosidade que eu tenho. Porque o senhor já veio lá da Alemanha, e já trabalhou nos Estados Unidos, e agora está aqui no Brasil. Uma dúvida que eu tenho é mais fácil coletar dados para pesquisa do que aqui? Porque aqui a gente tem uma série de impedimentos, como, por exemplo, a gente não pode pagar para responder uma pesquisa, e todas essas limitações mais orçamentárias, financeiras, e de ter acesso mesmo à amostra. Lá fora, isso é algo mais simples, porque a gente sempre tem estudos internacionais que têm amostras bem grandes, e aí eu sempre fico com curiosidade. Olha, eu não sei, né? Nós fizemos recentemente, né, essa pesquisa internacional com um grupo de gente da Inglaterra, né? E a gente aqui conseguimos coisas muito mais facilmente, muito mais rápido, né? Mais baratos do que eles, né? Então, nós tivemos, né, o mesmo questionário que demorava mais ou menos 40 minutos a uma hora de aplicar, né? Era grande, muitas perguntas, não sei o quê, etc. E a gente aqui no Brasil, basicamente, recrutamos alunos, essencialmente, aqui da UNB, também foi em outras partes do Brasil, alunos e pessoas que trabalham nessa área. Pagamos, né, tivemos dinheiro lá da FAP, né, da Fundação de Apoio à Pesquisa aqui do DF, né, então foi, olha, né, cada questionário que vocês trazem, vocês vão receber R$60, e obviamente nós checamos, etc. E né? Mas nós conseguimos fazer isso, né, sem maiores problemas, né? Lá nessa universidade na Inglaterra foi uma confusão e veja, né, que nós pagamos para cada questionário, né?
próximo questionário, ele recebeu dinheiro, né? Quer dizer, não imediatamente, mas no fim da semana, no fim do mês. Lá, eles tiveram que contratar os entrevistadores que ganharam por hora, tendo trabalhado ou não, tendo coletado dados ou não, né? Então, foi muito mais demorado, custava mais, coletaram menos dinheiro. O comitê de ética era mais complicado lá, né? Etc. Então, não sei, né? Quer dizer, eu acho que tem certas vantagens de fazer pesquisa aqui, viu? Eu me lembro, né, quando estávamos lá no sabático em Nova York, né? Essa foi, meu Deus, 30 anos atrás. E uma das vezes eu fiz uma pesquisazinha no Museu de Crianças, entrevistando crianças, perguntando crianças se eles gostavam ou não, sabe? E foi aquela confusão de passar pelo comitê de ética lá, né? Porque, por bem ou por mal, né? Eu acho que tem certas vantagens, mas nos Estados Unidos, especialmente, você tem que realmente tomar muito cuidado de não fazer alguma coisa onde alguém poderia entrar na justiça contra você, né? E quando alguém entra na justiça contra você, estamos falando de muito dinheiro, né? Outro dia eu vi aqui um cara conseguir 5.000 duras penas, né, para uma coisa que nos Estados Unidos provavelmente teria rendido 500.000, né? Mas, então, nesse sentido, né, que tem uma série de limitações aqui sim, existe, mas lá acho que tem outros, sabe? E, então, nesse sentido, eu não diria que necessariamente é mais fácil. E eu realmente não posso lhe dizer como está na Alemanha, mas eu suspeito. Uma das coisas, um outro exemplo, né? Nessa pesquisa que nós fizemos aqui sobre mobilidade urbana saudável, né? Então, nós entrevistamos pessoas e também perguntamos, obviamente, sexo, idade, renda, todas essas coisas socioeconômicas, e perguntamos às pessoas, olha, vocês estão dispostos de fazer parte de uma outra parte da pesquisa, depois mais intensivo? E aí, um terço talvez isso sim, né? Então, deram telefone, e-mail para a gente. E agora, no início da pandemia, né, em março, a gente, espera aí, nós temos essa informação dessas pessoas, daquela pesquisa sobre mobilidade, vamos entrar em contato com eles de novo, fazer um follow-up, né? VaptVupt, né? Fizemos bem rápido, né? Na Alemanha teria sido muito complicado, se não quase impossível, de guardar informações pessoais durante algum tempo, né? Obviamente. Foi a pesquisa que saiu na Transportation Research? Como que? Essa foi a pesquisa que saiu na Transportation Research? Mas essa é outra coisa, né? Essa é uma delas, mas agora estamos terminando, aliás, já mandamos essa para a revista, um estudo longitudinal, né? Ver, olha, né, que lá em 2017, né, como foi sua vida em termos de mobilidade urbana, né? E hoje, com a pandemia, como é sua vida em termos de mobilidade urbana, né? Então, eram as mesmas perguntas, né? E fazer um estudo longitudinal, ver se houve mudança, que tipo de mudança em função da pandemia, né? Então, isso foi uma possível muito rápido, né? Que na Alemanha, né, eu suspeito que não teria sido tão fácil de manter e guardar essas informações pessoais, né, quer dizer, ligadas à pessoa, né? Sexo, idade, isso, daquilo, não sei das contas. Né? Então, eu acho que cada cultura, cada país tem suas especificidades em termos de facilitar, coletar dados. Né? Aí não sei se respondi a pergunta, mas... Eu tenho uma pergunta, professor. Sim, primeiramente, muito obrigada por me falar um pouco aqui para a gente no grupo, disponibilizar o seu tempo. Obrigada pela síntese da trajetória também. E eu queria saber do senhor
o que é que o senhor acha da psicologia do Brasil, a psicologia brasileira. Cado falou que você ia falar de método, né? Então, eu estou ainda para falar sobre o método. Aí eu fiquei pensando, porque para mim foi um desafio quando eu me deparei com métodos quantitativos na psicologia. Eu fiquei pensando, na época do senhor, o senhor teve a oportunidade de se aprofundar nessa questão? Provavelmente sim, né? Porque na minha época foi bem complicado, eu consegui ter mais acesso a esse conhecimento dentro de um grupo de pesquisa e muitas vezes sozinha também. Aí eu gostaria de saber, primeiramente, isso, em relação ao que o senhor acha da psicologia brasileira, e depois, se o senhor tem alguma dica para quem quer continuar nessa carreira de pesquisador, do que estudar, se deve estudar, sei lá, se eu falo da filosofia, se a gente deve se enveredar por filosofia da ciência, ou por método, ou por tudo junto, enfim. Isso, obrigada. Bom, olha, veja, lá em 1966, né, quando entrei na universidade, lá em Hamburgo, né, e não era a mesma coisa em outras universidades, mas em Hamburgo, o primeiro semestre de psicologia lá foi estatística 1. Okay? Aí fomos informados logo, né, no primeiro dia, olha, né, que sua nota vai ser numa curva. Eu nem sabia o que quer dizer fazer nota numa curva. Curva, ok, né? E foi dito, e um terço vai passar. Tá bom? Bom, então, estudou-se, né, obviamente. E caso você passa, né, que eu felizmente passei, né, vai ter estatística 2. Aí, depois desses 2 semestres de estatística, né, então aí começou realmente psicologia propriamente dito, né, com etc. E veja, a gente fez nesses 2 semestres na estatística tanto paramétrico, não paramétrico, né? Uma das diversas casos era de fazer uma análise fatorial à mão. Em 1966 não tinha lá aquela regra de cálculo e um mecanismo de fazer soma, sabe? Basicamente é isso, né? Então, obviamente, essa análise fatorial, eram 10 variáveis, eu acho que eu fiz um critério de cortar muito rígido, então acho que com 2 fatores já acabou, né, a festa, mas isso é, sei lá, 3, 4, 5 semanas, né, de fazer esses cálculos, né, então a coisa foi, obviamente, muito sério no sentido de você se aprofundar, etc. Né, e certamente, eu acho que foi muito bom, né, para mim, na minha formação o tempo todo, então, mas de maneira genérica, eu acho que o que você, Estevam, fazer é se aprimorar em métodos, né? Porque, afinal das contas, o tema em si muda, né? Eu me lembro quando a gente se mudou de João Pessoa para cá, 88, 89, era o início do HIV, né? Então, todo mundo começou a estudar HIV, não sei o quê, etc. Depois, saiu de moda, algumas pessoas ficaram, outras não, né? E depois, em João Pessoa, ainda era menino de rua, que agora já tem outro nome, não sei, qualquer coisa, né? No momento, todo mundo está falando na pandemia Covid, né? E daqui a pouco vai ter outro tema, etc. Né? Obviamente, isso quer dizer que você deve eventualmente se aprofundar em algum tema ou outro, mas à medida que você tem habilidades metodológicas e diversos, né, você pode participar nos mais diversos grupos com sua caixa de ferramentas, posso dizer, né? E nesse sentido, eu acho também importante de você, tanto ter conhecimentos em métodos estatísticos, quantitativos, quanto qualitativos, à medida possível, né? E, obviamente, você não precisa saber de todo, mas certamente deve saber o suficiente também para poder dialogar com, né, e respeitar o método
ou qualquer, né? Acho que essa é uma coisa. Um, a outra coisa, novamente, esse, no fundo, não deixa de ser uma vertente metodológica e você deve saber línguas, né? Certamente inglês ainda é a língua, né, da psicologia, né? Não sei, né, se daqui a algum tempo, né, você deve saber chinês, mas seja vai ser traduzido provavelmente para inglês. Mas de qualquer modo, né, então acho que você deve ser capaz de certamente ler e, quem sabe, eventualmente escrever, né, em inglês. Né? Acho que isso também vai ser essencial. Né? E fora disso, eu vi uma das minhas alunas do curso de planejamento, né, ela tem lá essa frasezinha embaixo do nome dela na WhatsApp, aí diz, feliz a pessoa que pode fazer que gosta. Né? Então, eu depois disse, meu Deus, Michel tem razão. Né? Então, se você então consegue fazer algo que realmente lhe dá prazer, né? Porque qualquer pesquisa tem fases de tédio, né? Seja isto de codificar, de analisar, de isso, daquilo, etc. Tal, né? E certamente uma outra coisa que você também tem que desenvolver uma certa resiliência contra os editores, sabe? Outro dia aqui em casa, a Isola, né, com o grupo dela, fez lá um artigo que acho que realmente foi bastante bom, né? Foi métodos mais qualitativos, não sei o quê, etc. Tal, fizeram bastante esforço, tarará. Mandaram para uma revista, não sei se foi a revista mais apropriada ou não, mas menos de uma semana receberam o manuscrito de WhatsApp. Muito obrigado, mas esse manuscrito não é para a nossa revista, procura outro. Né? Obviamente, né? Esse é um soco no estômago, obviamente. Né? E agora vamos procurar, aliás, já encontraram, vamos procurar outro. Né? Então, a ideia de eu escrever o artigo, eu estou convencido que eu sou o maior cara da praça, né? E qualquer artigo que eu escrevo vai ser prontamente aceito. Não, isso não é a vida, né? Quer dizer, o Carlos aí está publicando adoidado, né? Estou impressionado realmente com as publicações, né? Mas eu acho que você também deve ter essa experiência, né? Que o artigo não necessariamente é aceito na primeira vez, né? Então, isso mesmo, né? Então, tem que ter persistência, né? Persistência. Talvez uma outra coisa que vale a pena, certamente, né? É a psicologia. A gente fala da pessoa, né? do ser humano, seja ele individual ou em grupo. Isso significa, né, que nosso objeto de estudo não é apenas abstrato dentro da psicologia. Né? No fundo, né, quer dizer, o ser humano ele se comporta, né? Ele se comporta na rua, no trânsito, na família, em N situações, né? Então, eu acho uma das coisas que a psicologia, inclusive a psicologia brasileira, acho que peca um tanto, e que ele está muito concentrado no consultório. Né? Eu acho muita gente ainda faz psicologia esperando de virar psicólogo lá, clínico, qualquer coisa assim, né? E tudo bem, né? Se isso é a sua meta, né? Nada contra, né? Mas eu acho que existem muitas outras possibilidades, né? Psicologia ambiental. Por exemplo, né? Ela interage com arquitetos, interage com paisagistas, com urbanistas, com educação ambiental, etc. Tal. Mas para você poder interagir, né, para outras áreas, você tem que saber algo sobre outras áreas. Né? Então, uma das coisas que certamente eu acho que é lamentável agora no Brasil, né, mas você deve, à medida do possível, fazer disciplinas fora da psicologia. Né? Quer dizer, eu brinco com os alunos, diz, olha,
existe vida fora da psicologia, né? Então procura essa vida fora da psicologia, né? E não fica lá focado, bom, não, eu vou então ser psicólogo clínico, psicólogo educacional, psicólogo organizacional, né? Quer dizer, essas são as áreas principais, mas existem tantas outras coisas, né? Novamente, alguns anos atrás eu fui para um congresso, como foi? DDD, Death, Dying and Disposal. Né? Death, Dying and Disposal. Né? Morte, morrendo e, bom, se livrar do corpo. Né? Uma coisa meio esquisita, né, da primeira vez, mas tinha lá psicólogos, antropólogos, etc., que falaram, então, todo esse processo, né, a partir das mais diversas perspectivas. Né? Então, de repente, diz, meu Deus, onde estou aqui? Né? Então, que toma, né? Era mais por acaso, mas... né? Então, e foi uma pesquisa que a gente fez em 3 países, né? E a pergunta era basicamente, olha, né, uma vez que você... O que você quer que aconteça com seu corpo quando você morre? Né? Você quer ser enterrado na sua cidade, ou onde você mora no momento, ou quer voltar para sua cidade de origem, né? A gente fez isso, por exemplo, aqui em Brasília. E você quer ser enterrado, digamos, no sentido tradicional, ou cremado, ou sei lá o quê, né? E, como disse, a gente fez isso em vários países que também tinha, digamos, uma população grande de pessoas que moravam em lugares que não era lugar da origem da família, né? E eu me lembro, uma pessoa diz, para mim tanto faz, sabe? Morri, né? Então, deixa a minha família se preocupar, né? Mas, então, esse tipo de tema, né, que à primeira vista, você vai dizer, pelo amor de Deus, sabe? O que isso tem a ver com psicologia, né? Mas, obviamente, tem tudo a ver, né? Então, eu acho que o ponto que eu quero fazer é estar aberto a temas que estão por aí, né? E são muitos que estão por aí, né? Então, e quanto mais, novamente, olhando a minha trajetória, né, a título de exemplo, né, eu fiz um trabalho sobre atitudes vis-à-vis alunos especiais, fiz mestrado sobre aquisição de linguagem em crianças altamente retardados, depois fiz um estudo sobre mudança de atitudes em alunos do segundo grau, aí depois fiz estudos vários sobre adaptação de professores estrangeiros aqui no Brasil. Depois estava lá nos Estados Unidos acompanhando o Isola, então fiz estudos entre alunos brasileiros no exterior, como eles estavam percebendo a sua vida lá. Depois, voltando aqui, fizemos estudos com crianças de rua, depois fizemos estudos sobre como as pessoas vivem, trabalham em Brasília. Então, eu acho uma estratégia também, e à medida do possível, né? De pegar as oportunidades que se oferecem, né? Não rechaça nada de antemão, né? Você pode depois ver, realmente, esse negócio não acha muito interessante, vou fazer outra coisa, né? Ou você, de repente, desenvolve um gosto por uma coisa ou outra. Obrigado, professor. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Balduino, Amanda. Boa tarde, professor Gunter e os meus colegas, o professor Pimentel. Na verdade, o professor Gunter está fazendo essa brilhante exposição, a gente está aqui tão concentrado, acompanhando, que é um momento ímpar, contar com a experiência dele. Eu queria perguntar, não é a pergunta dele, é perguntar do andamento, porque ele ficou de apresentar, ele fez uma menção lá atrás que ia apresentar aquele gráfico. Não sei se, pela questão do tempo, se ele pretende fazer isso agora, aí a gente pode surgir questões mais na frente.
que o senhor acha? Ok, não, tudo bem, né? Não, eu vejo bem, o Carlos, quando você me pediu de fazer uns comentários aqui, né? Inicialmente eu não sabia o que iria fazer, depois pensei uma coisa, depois lhe mandei esse gráfico, né? Que todo mundo supõe receber, né? Vamos falar sobre isso, né? Mas, né, para mim, eu estou flexível, né? Então, a gente pode fazer um comentário sobre isso que eu mandei para vocês, sabe? Você pode ver, né? Nesse contexto de ver Vamos entrar no mapa da pesquisa, então, né? né? Tá certo? Quem puder, Bom, abra aí, que eu mandei Cadu, tu mandou por onde? pelo WhatsApp. Eu posso mandar de novo. né? Bota logo direto no chat aqui. No chat. É possível, né? Deixa eu ver se eu consigo. Entra aí. Adicionar arquivos. Tá frio, professor Brasília? Não, eu não sei, eu tenho separado num outro computador aqui na minha frente. Tá? A questão é nosso, para vocês aí ter acesso para poder acompanhar um pouco não, o que eu estou falando. Já mandei. Não, eu tava perguntando se estava frio em Brasília. Bom, veja, estou aqui, né? Pela manhã, né? Quer dizer, durante a noite, né? Dependendo de onde você está, uns 9, 10 graus, né? E agora né, sobe até 24, 25, né? 10 Mas graus é bom, né? tem muito vento, né? Então, essa O senhor gosta sensação... mais do frio? O senhor gosta mais do frio ou do calor? Não, veja, eu gostei muito da Paraíba, né? pelo calor. Eu vou lá. Né? Vocês conseguem abrir aí o mapa? Mandei para o chefe. Não chegou ainda, não. E agora? Agora foi. Tem algumas palavras que não dá para ver muito bem, professor. Sim, esse aí é o negócio eu